Pessoal da gravada, voltamos. Aí, fechou. Agora vem a hora da verdade. Pessoal de casa, eu vou tentar dar um jeito de mostrar para vocês, se eu achar meu celular. Achei. Eu vou abrir o zoom aqui no celular para fazer os Paranauê agora. O teste da fonte. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar o teste da fonte com o clipe de papel que eu falei para vocês. Cadê a turma de vocês? Tô achando, galera. Achei. Ele tá muito mais PC aqui. Tá desligado? Aí ele vem. Pessoal de casa, calma aí, que eu estou ligando no celular. Pessoal de casa, está me vendo? Vou parar o vídeo daqui e vou gravar a tela aqui. Um, dois, três. Já vejo, Jéssica. Espera aí. 505,60. Deixa eu ver, Jéssica. Essa é a Jéssica Alves, né? É esse mesmo, 505,60. Isso, Emily. Tá, peraí. Deixa eu aumentar aqui para gravar essa parte. Eu desliguei e liguei a outra câmera aqui, Vitinho. Agora eu vou mostrar o teste do clipe de papel, daí eu preciso levar a câmera para lá. Tá? Tá vendo a outra câmera, Vitinho? Tá aparecendo aí a outra câmera? Tô não. Não tá vendo a outra câmera? Espera aí. Deixa eu fazer um negócio. E agora? Não, agora eu mudei aqui, peraí. Tá uma foto sua. Não, tem que procurar o outro Cris. Eu tenho dois Cris ali. Vê se tem outro participante chamado Cris ali. Para você clicar. Agora sim, agora não. Ah, fechou. Mudem lá para o outro Cris, galera. Esse código é o mesmo código do Adlon, sim. Vou aumentar aqui. Speaker, aí. Acho que agora dá certo. Tá? Então, qual que é o esqueminha aqui? Já vou mostrar para vocês aí em casa. Ó, eu estou com a fonte aqui aparecendo. Tá? O que eu fiz aqui? Eu abri o clipe de papel. Tem vários fios coloridos aqui, né? Um monte de colorido aqui. Tá? E qual fio que eu preciso ligar? Você precisa ligar para fazer o teste, né? Você precisa ligar. O primeiro preto, você tem que achar um preto aqui. Esse aqui, fácil. Eu acho que eu liguei certo. O primeiro pretinho, né? Ali. Esse fio clips ali. E a outra ponta do clips, você tem que achar o fio verde da fonte. Esse fio, que é o fio terra. Da ferramenta. Tem o fio da ferramenta. Você enfia outro pedaço de clips lá na fonte. E o que você faz depois? Você tem o fio preto e o verde. Você deve estar bem ruim de ver.
Faz parte. Vocês não estão aqui, então já é. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar essa fonte. Precisa ligar na tomada. Eu vou tirar a terceira tomada aqui. Vou ligar ela aqui. Se der tudo certo, ela vai girar, funcionar. Se der tudo errado, ela vai puxar queimar. Então, vou levar um choque. Ó. Olha que suspeito. Olha lá. Explodiu isso daí. Bum! Então, vocês viram que funcionou. Está girando, não. Estou escutando o barulho. É. Só com o clipe de papel. Você gostaram do clipe do Light Shot? Não sei. Nunca fiz esse teste, sabe? Isso aí. Você deve estar escutando em casa o barulhinho, pelo menos. Vai tirar, só puxar. Continua girando, né? Ah, senhor, mas é só ligar a tomada que ela gira. Não, né? Se tirar o clipe, ela não vai girar. Não acontece nada. Você precisa ligar os clipes na sequência certa aqui. É o clipe de papel, que eu tipo, abri ele e coloquei. Esse aqui é o sentido certo. E o black aqui, esse black aqui. Não sei se ele tem que pular isso aqui. Só ligar na fonte. Se colocar o sino errado, ele pode queimar. Só de gás, sacou? Aí já vou voltar para o terceiro. Quer testar a fonte? Você pode testar, né? Antes de ligar no computador, ver se está tudo certinho. Testa dessa maneira, ele fica mais tranquilo. Então, a fonte, apesar de ter sido chutada, tem acontecido várias coisas com essa fonte, vocês viram que ela é uma fonte boa, porque ela ainda funciona. Está girando, pelo menos, tá? Então, a gente vai usar ela no dia que a gente for montar o computador. Ele vai ligar, porque a fonte ainda está ligando, não sei o resto dos componentes, né? Mas a fonte, ela aparentemente funciona. Deixa eu voltar para a minha tela aqui. Espera aí. Clean Roast. Beleza, agora sim. Aqui. Vai dar bug aí. Deixa eu só fechar aqui. Agora, pareço o Leandro Hassum. Ô, louco. Eu sei que eu estou meio fora de forma. Não consegui fazer o treco lá. Não, mas não é para fazer, cara. Ah, tá. Outro treco. Eu achei que ele estava testando a fonte em casa. Falei, meu Deus do céu. Senhor, testei a fonte aqui da minha mãe. Queimou. Né? Dá para fazer pelo celular também, Jéssica. Dá para fazer. Beleza? Então, só para finalizar, né? Vou falar da parte de placa-mãe, que é bem tranquilinho, né? Conhecendo a placa-mãe, tipo de placa-mãe ali, os fabricantes mais comuns. A aula de placa-mãe é rapidinho, né? Em 10, 15 minutos eu falo sobre a placa-mãe para vocês, porque, na verdade, eu já até mostrei ela, né? Então, é bem tranquilo essa parte ali. Então, só para mostrar aqui, que a gente vai falar agora um pouquinho da fonte eu falei. Então, agora eu vou mostrar a placa-mãe para vocês, né? Desvendando a placa-mãe. Ou seja, como conhecendo a placa-mãe, né? Tipos de placa-mãe. Então, existem vários tipos. Os barramentos internos que ela tem. Fabricantes mais comuns, dentro do mundo das placas-mães, evidentemente. E as características e outros componentes ali da placa-mãe também. Então, dentro das várias peças do seu computador, né, a gente
gente viu agora a fonte, a placa-mãe também é uma das mais importantes aqui. Né? Então, a placa-mãe é o maior componente, né? Ela é a famosa, como o próprio nome já diz, né? Ela é a mãe. Né? Ela é a mãe da galera. Só fechar isso aqui. Então, ela é responsável ali, né? Por ligar todos os componentes nela, inclusive a fonte, né? Qual a placa-mãe mais atual? Ixi, vou mostrar ali, né? Mas agora é que entrou uma nova geração da Intel. Aí com isso surgiu todo ano, né? Surgem placa. É que placa-mãe não tem assim, nossa senhora, qual que é mais atual? Já vou explicar, tá? Mas é que daí depende do processador. Ela é com base no processador, que nem eu falei, tem que ter o socket certinho, bonitinho ali dela, tá? Porque ela é bem variada, exatamente, ela é bem variada. Tá? Eu já vou falar porque que tem vários tipos de placa-mãe, qual que eu compro, qual que eu não compro, tá? Então, ela é responsável por interligar todos os componentes, né? Do computador, processador, memória RAM, disco rígido, placa de vídeo, né? Entre outros, né? Porque ela permite o tráfego das informações aqui dentro, alimentadas pela fonte, né? E todas as peças internas do computador estão ligadas diretamente ou, né, indiretamente a ela. Então, o mouse e teclado, vocês ligam aqui na placa-mãe também. Ó. Aqui tem entrada de mouse, tem entrada de teclado, tem as entradas USB, entrada de rede, né, tudo é na placa-mãe. Ok? Existem basicamente dois tipos de placa-mãe, né? Famosas on-board e off-board. Qual que é a diferença delas? On-board, né, como o nome já diz, on, de dentro, né, ela já tem as funções de áudio, vídeo, entre outros, diretamente nela. Tá? Tudo vai funcionar em sincronia usando a capacidade daí do processador. Né? São as placas-mães on-board. Okay? Aí tem as placas-mães off-board, que elas não possuem essas funções interligadas, que daí você precisa comprar os componentes, né? Você precisa de uma placa de som, você precisa de uma placa de vídeo, precisa de outras placas ali para que façam ela funcionar. Né? Elas têm mais slots de expansão. Ok? Barramentos internos. Então, toda placa-mãe, né, ela tem esses barramentos. O que são os barramentos? São os slots dela. Ok? Os slotzinhos dela ali, basicamente. Então, ela é dividida em dois, né? Basicamente dois, a placa-mãe. Ela é dividida em norte e sul, tá? Em barramentos dela é de norte e sul. Aqui, ó, né, que tem 1 gigabyte escrito aqui, é um dos barramentos dela. Isso aqui também é um dissipador, tá? Para manter ela resfriada. Então, o barramento norte. Agora eu sou péssimo em saber norte e sul aqui. Eu acredito que, né, esse aqui seja o barramento norte, tá? O barramento norte, que é esse aqui, ele é responsável pela comunicação, né, de aliviar alguns componentes ali do computador. E o barramento sul, né, é responsável ali pelos dispositivos de saída. Okay? Drive de CD, DVD, ligados ao computador ali. Beleza? Aí tem os slots de expansão, que são esses, né, dependendo, cada placa-mãe tem slots diferentes. Esse aqui, por exemplo, esse aqui tem 2 slots de expansão de memória. Aí tem o slot de expansão esse azulzinho, da placa de vídeo. Né? Aí tem esses dois menorzinhos aqui, né? Esses aqui são os chamados PCI Express, tá? Esse azulzinho aqui. Aí tem, né, de 16, 32X, e tem os PCI Express menores de 8. Esses menorzinhos, galera, esses aqui é para colocar componentes tipo adaptador de rede, né? Rede sem fio, você pode colocar uma placa de som. Então, esses componentezinhos menores ali. USB extra. Então, digamos que tem um computador que precisa de mais USB. Então, tem slot para você colocar aqui mais USB. Tá? Então, você consegue colocar mais uma porta USB, mais aquela anteninha de rede sem fio, né? Você coloca nesses slots aqui. E tem o slot de memória, como eu falei, que é esse amarelo, o maiorzão, geralmente é o slot da memória. Tá? Tem placas-mães que tem 2, tem 4, tem 6 slots, então você pode pôr bastante memória, tá? Então, cada placa-mãe tem um limite de memória RAM permitido. Esse aqui, essa placa-mãe, eu não sei. Mas tem placas-mães que sei lá, 64 GB, 32 GB, 128 GB, tá?
Tudo isso tem específico, vou mostrar para vocês, na hora de comprar a placa-mãe, evidentemente. Vou colocar aqui placa-mãe. Vamos pegar essa aqui, ó, a primeira que eu vi aqui. Essa Asus Prime ali, ó, né? Então, ó, ela é diferente, né? Pode ver aqui no desenho dela, que ela tem 4 slots de memória de vídeo, né? Quer dizer, de memória RAM. Onde que você está vendo as memórias? Espera aí. Um pouco esse desenho, fechou. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Então, deixa eu mostrar rapidinho nos desenhos os componentes dela. Todos os componentes, vou colocar então. Aqui então, né? Esse cara aqui, deixa eu aumentar. Aqui nesse vermelho aqui, ó, né? Deixa eu colocar uma cor melhor, amarela. Aqui no meio, né? Dessa placa-mãe. Então, vocês estão vendo a amarela ali. É onde eu coloco o meu processador, beleza? Vou colocar em verde-limão, para vocês verem ali. Aqui, nesse espaço aqui, né? Esse caso tem 4. É onde eu coloco as minhas memórias, são meus slots de memória, tá? Beleza? Vou colocar um azul bebê agora aqui. Opa. Aqui, né, nesse azulzinho bebê aqui, é onde eu coloco minha placa de vídeo, tá? Onde eu posso... Aquela placa de 18.000, ela vai aqui, tá? Nesses 2 menorzinhos ali, vou colocar um rosinho aqui. É onde eu falei que eu posso colocar uma expansão de um USB a mais, posso colocar um slot para aceitar mais HD, mais placa SATA. É alguma coisa a mais que eu queira colocar, tá? Não necessariamente é obrigatório, beleza? Mas é alguma coisa, um slot a mais, né? Uma expansão a mais que você precisa para o seu computador, você coloca nesse slotzinho aqui. Aqui, de rosa, aqui, ó, são minhas entradas dos periféricos, né? De monitor, de entrada de rede, mouse, teclado, que é tudo instalado aqui. E aqui embaixo, ó, que tem 4 entradinhas, são as famosas entradas SATAs, que é o quê? As entradas onde eu vou colocar meus discos rígidos, meus armazenamentos ali, ok? Um SSD ou HD, ou DVD ou CD são conectados nessas entradas aqui, ó. Tem placa-mãe que tem 4 entradas, tem placa-mãe que tem 6. Essa aqui tem 4. Essas amarelinhas aqui, tá? 4 entradinhas. Vou deixar vocês darem uma olhada aqui. Mais fácil. Dar uma fixada aí na placa-mãe. Então, tem bastante entrada para... Né? Dica de prevenção, né? Os contatos externos dos barramentos, esses contatos aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, eles podem acumular pequenas partículas de poeira, né? Que podem, às vezes, impedir os contatos. Quando você, digamos, coloca a tua memória ali, pode ser que, às vezes, não funcione de cara. Então, existe, né, um famoso álcool isopropílico para você limpar esses contatinhos, né? Né, um soprador portátil ali, ou um pincel mesmo, pincelzinho fino ali, você passar para tirar a poeirinha, beleza? Porque às vezes pode acumular uma sujeirinha aqui, você colocar alguma coisa ali e não funcionar, beleza? Os fabricantes mais comuns de placa-mãe, e perguntar ali da mais moderna, né? Por exemplo, os fabricantes mais comuns, essa aqui é uma placa da ASUS, né? A ASUS é uma marca boa de placa-mães. Então, nós temos a ASUS e a Gigabyte, que, digamos, são os topos de linha ali, na parte de placas-mães, né? Mas existem muitas marcas, muitas mesmo. Então, se eu colocar aqui, ó, colocar hardware, placa-mãe, existem diversos modelos ali. Ó, fabricantes, ó. Aqui aparece na esquerda, aqui, ó. Tem Pichau, né? Tem a Mancer, ASRock, Asus, Biostar, Bluecase, Brasil PC, EVGA, Galaxy, Gigabyte, MSI, PCware, PCMax, TGT. Existem vários fabricantes, ok? Quais são os melhores? Hoje em dia a Gigabyte é boa, essa Asus, tá? Basicamente Gigabyte e Asus ali. E a MSI também é uma boa placa, tem boas placas de mães, tá?
São as três principais ali, para você se contentar. Aí, sockets, que é o que eu falei, que é o modelo, né, da placa-mãe, do processador para a placa-mãe. Então, o socket é essa entradinha do meio. Então, eu tenho os sockets da AMD, ok? São as duas fabricantes de processadores. Então, eu tenho processadores, né, da AMD, que é uma linha, e da Intel, que é outra linha. São as duas concorrentes, tá? Placas-mães, né, da AMD, você não pode colocar um processador Intel lá. Não funciona. Nem cabe, né? Então, placas-mães da AMD é só processador da AMD, as placas-mães de Intel é só processador Intel. Por exemplo, aqui é AMD, esses aqui e esse aqui entraria. Esse aqui é um processador da Intel. Na aula de processador a gente vai ver isso. Beleza? Então, existem vários tipos de AMD, vários tipos de sockets da AMD. Ó, AMD AM5, AMD AM3, AMD, né? Vários tipos de AMD e vários tipos de socket de Intel, né? 1150 até o último ali, não me engano, acho que é o... Cadê o 12? 1200? 1700. 2011... Não, 2011. Vou colocar aqui 2011 só para vocês verem. Aqui. Está esgotado, inclusive. Só deixa eu ver uma coisinha. Ó. Deixa eu ver só uma coisinha. Então... Vocês perguntaram qual que é a última placa, né? Daí a gente tem que ver qual que é a última geração, que se não me engano é a 13ª. Deixa eu ver qual que é a geração que estamos aqui. Né? Então, cada processador, daí a aula de processador que a gente vai ver semana que vem, né? Tem dentro dos processadores as famílias ali. Né? Tem os Core i3, i5, i7, i9 e o X, né? Aí, só para vocês entenderem rapidinho o processador, cada ano, né, a gente vai aumenta a família. Então, a gente está atualmente na 13ª geração. Ó, 13ª geração. Então, o ano passado estava na 12ª, ano retrasado na 11ª, e assim vai, né? Não se preocupe que, tipo, né, computador não é que nem celular, que às vezes, tipo, fica muito defasado, tá? Então, digamos, o computador ali, uma geração tem, em média, a duração de uns 10 anos, né? Até ficar defasado ali. Então, se você comprar um computador da 10ª geração, ele vai, né? Quando estiver lá na 20ª geração, então, da 10ª já vai estar meio defasado. Por exemplo, eu tenho um da 9ª geração. Então, quando estiver lá na 19ª geração, 18ª ali, eu já tenho que me despertar em querer trocar o meu computador, né? Digamos assim, beleza? Por exemplo, os computadores da escola aqui, eles estão na 6ª geração, se não me engano. Dá para ver aqui propriedades. É da 6ª geração, 6100. Ou seja, quando estiver lá pela 16ª geração, esses computadores já vão estar, né, capengando. Beleza? Um truquezinho que eles falam ali de duração de 10 anos. Né? Então, eu preciso de uma placa-mãe da 13ª geração, para ver a mais moderna. Então, seriam as placas-mães daqui, ó. Eu acho que a mais moderna é essa aqui, ó, Emily. É a Z690. Porque placas que tem esse Z são as mais top de linha, tá? Quando tem esse Zzinho na frente aqui na placa-mãe. Os processadores, a Z690 da ASUS. Né? A gente consegue achar aqui. Daí dentro dela, né, tem a Z690 daí de vários fabricantes. Ó. Tem a Z690 da fabricante ROG. É a mesma coisa para processador. Não, isso que eu estou falando é de processador, Victim. Né? O processador ele tem duração de 10 anos. Tá? Então, ó, dentro da... Agora estou falando das placas-mães. Então, que aceita a 13ª geração. Né? Então, ó,
Esses E690 tem de vários fabricantes. Tem da ROG Strix, da ProArt, da Prime, da TUF Game. Né? São os fabricantes que estão desenvolvendo essas E690. Ou seja, a mesma placa-mãe sendo fabricada por várias empresas. Né? O que muda nas placas-mães são as características dela ali. Uma vai ter mais USB que a outra, uma vai ter mais entrada que a outra, né? Então, o que muda ali é uma vai ter RGB, né? Tem gente que gosta, uma vai ter toda colorida ali, né? Tipo, com as luzinhas. São esses tipos de frufruzinhos a mais ali que aumentam o preço da placa-mãe. Basicamente porque se você comprou uma placa-mãe barata e é compatível com o teu processador, vai funcionar numa boa. A placa-mãe, só para vocês entenderem, a placa-mãe não aumenta o desempenho do teu computador. Tá? Se você comprar uma placa-mãe de 15 mil reais e que aceita o processador esse processador aqui, né? Digamos, eu comprei uma placa-mãe de 15 mil reais para esse processador. E uma placa-mãe de 200 reais para esse mesmo processador, o computador vai rodar da mesma forma. Os dois vão ter o mesmo desempenho. Tá? Então, a placa-mãe ela não aumenta o desempenho do seu computador. Ela só serve ali para aumentar o número de slots, o número de componentes que você pode colocar, evidentemente, tá? Então, só para vocês entenderem ali. Eu acho que de placa-mãe, deixa eu ver se faltou alguma coisinha. Não. Placa-mãe, basicamente é isso. Eu vou liberar a provinha para vocês agora. Então, não tem atividade, vai ser a prova. Aqui na aula 3 e 4 eu coloquei algumas matérias a mais ali, né? Matéria sobre fontes, matéria extra sobre placa-mãe. Tem esse fórum aqui. Tem uma atividade ali que vocês podem estar fazendo para a semana que vem, se quiserem discutir. Vocês vão escolher uma placa-mãe do mercado, né? E descrever as características dela. Então, eu escolhi uma placa-mãe, digamos qualquer aqui. Cadê a placa-mãe agora? Eu peguei uma placa-mãe X aqui. Peguei essa placa-mãe. Vocês vão escolher uma placa-mãe e colocar lá no fora as características depois dela como atividade. Tá? Então, a descrição do produto, vai colocar lá as informações, essas características aqui da placa-mãe. Isso aí é atividade para depois, para semana que vem. Agora, vocês foquem na prova ali. Vou liberar a provinha, que estava oculta aqui. Ó. Então, é a primeira provinha de vocês. Só fazer ali e daí estão liberados. Beleza? Pessoal de casa, faça a provinha, dá para fazer pelo celular tranquilamente. Pessoal da gravada, faz a provinha e adeus.